Bom, continuando com o exercício 40, o exercício 40 diz que a função y de seno de x igual a menos 1 é monótona crescente no intervalo. Então, aqui pretende saber em que intervalo a função y igual a seno de x menos 1 é crescente. Então, primeiro é preciso esboçar, para facilitar a leitura da monotonia do gráfico da função y de seno de x menos 1. Primeiro, esboçamos o gráfico da função y de seno de x, que é o gráfico esboçado à cor azul. E, a partir deste gráfico y de seno de x, transladamos, ou seja, deslocamos menos uma unidade em relação ao eixo vertical. Daí obtemos o gráfico da função y de seno de x menos 1, que é este gráfico representado à cor preta. Então, o nosso exercício pretende saber em que intervalo a nossa função y de seno de x menos 1, que é esta função representada por este gráfico, tracejado ou desenhado à cor preta. Então, pretende-se saber em que intervalo esta função é crescente. Bom, se formos analisar, é notório, ou podemos perceber, que no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, o nosso gráfico cresce. Mas não só, assim como também ela cresce no intervalo de 3π sobre 2 até o intervalo de 2π. Ela cresce. Mas no nosso exercício, a única alternativa que nos dá acesso à parte do gráfico onde ela é crescente é simplesmente a alternativa C, que nos dá a parte de menos π sobre 2 até π sobre 2, onde o gráfico é crescente. Continuando com a resolução, vamos agora ao exercício número 41. O exercício número 41 dá-nos uma função f de x igual a e elevado a x menos 1. Pretende-se saber qual é a função inversa desta função dada, que é f de x igual a e elevado a x menos 1. Bom, para podermos achar a inversa desta função, primeiro sabemos que f de x é o mesmo que ter y. Então, substituindo onde tem o f de x por y, teremos y igual a x menos 1. De seguida, trocamos as variáveis. Onde temos x, colocamos y, e onde temos y, colocamos o x. Então, colocando x no lugar de y e y no lugar de x. Então, agora, isolamos a nossa expressão em função à variável y. Então, aqui precisamos de conhecimento de definição ou da definição de uma expressão ou de um logaritmo. Sabemos que logaritmo na base a de b igual a c, isso implica ter b igual a elevado a c. Então, para o nosso exercício, estamos perante o caso em que temos b igual a elevado a c, onde o nosso b é o x, b corresponde a x, a corresponde a e, e o nosso c corresponde a y menos 1. Então, o nosso objetivo é isolar o y. Então, se nós queremos isolar o y, devemos, uma vez estamos numa função exponencial, temos que voltar para a nossa função logarítmica. Então, é simples. Tendo um espelho, que é esta expressão, queremos chegar a esta. Então, como chegamos a esta expressão? Bom, sabemos que temos base e. Então, o logaritmo cuja base é um logaritmo natural, ou seja, ln. Então, vamos substituir no lugar de x, nesta expressão, o nosso x corresponde ao valor de c.
Então, sendo assim, vamos substituir, vamos fazer as substituições. Então, passamos a ter o logaritmo na base e de x, que será igual a y menos 1. Mas o que é logaritmo na base e de x? Isto é escrever logaritmo natural de x, que é igual a y menos 1. De seguida, o nosso objetivo é isolar o y. Então, para isolar o y, temos o menos 1, é negativo, passamos a ele para outro membro. Então, passa a ser positivo. Então, y passa a ser ln de x mais 1. Então, significa que a nossa função inversa, y elevado a menos 1, será 1 mais ln de x. Esta é a nossa função inversa. Então, a alternativa correta seria a alternativa E. Continuando com o exercício 42, temos aqui, a figura ao lado representa a função y igual a f de x. O valor de g de x igual ao limite lateral à esquerda de 1 sobre f de x é. Então, pretende-se saber qual é o limite lateral à esquerda desta função 1 sobre f de x. Bom, o que a gente faz primeiro? O gráfico representado é este aqui, como podem ver. Então, nós precisamos saber primeiro qual é o limite lateral à esquerda de 1, perdão. Então, olhando para o nosso gráfico, o ponto 1 está aqui. Então, nós queremos saber qual é o limite lateral à esquerda de 1. Então, se nós observamos aqui, acompanhamos o nosso gráfico, conforme podem ver, o nosso gráfico vem de menos infinito, é o tal limite lateral à esquerda de 1. Então, a gente procura ver qual é o comportamento do nosso gráfico quando ele aproxima-se de 1. Então, conseguimos perceber que quando aproximamos de 1, o limite deste gráfico é 0. Então, significa que o limite lateral à esquerda de f de x é 0. Então, sendo assim, podemos dizer que aqui, limite lateral à esquerda de 0 para a nossa função g de x, limite lateral à esquerda de 1 para a nossa função f de x vai ser 0, porque o nosso gráfico interseta o eixo das abscissas neste ponto. Neste ponto, o nosso valor de y é 0. Significa que f de x para este ponto vai ser 0. Então, 1 sobre 0 dá-nos mais infinito. Significa que o limite da nossa função g de x, quando x tende a 1 à esquerda, será igual a mais infinito. Então, a opção certa seria a opção C. Então, continuando com o exercício 43. Dizem, na função ao lado, f de f após f de 1 é igual. Então, pretende-se saber qual é o valor da função f após f de 1. Bom, isto trata-se de uma função composta, FOF, de x. Ou seja, f após f de x. Mas, para o nosso caso, nosso x é igual a 1. Então, o que a gente faz? A gente calcula f de 1 de uma primeira fase. Então, ficamos aqui com f. Então, f de 1, quanto é que dá? Vamos para o nosso gráfico para sabermos qual é o valor de f de 1. Então, olhando para o nosso gráfico, quando x é igual a 1, qual será o nosso y? Conseguimos perceber que quando x é igual a 1, o nosso y é 0. Então, resolvemos a questão do f de 1, que é igual a 0. Então, temos aqui f de 0. Então, agora procuramos saber qual é o valor de f de 0. Ou seja, quando x é 0, qual será o valor do y? Então, a gente olhando para aqui, quando x é 0, o nosso valor do y vai ser
um valor aqui que seria aproximadamente a menos 1. Então, significa que f de 0 vai ser igual a menos 1. Então, para f de 0, o nosso valor de y vai ser menos 1. Então, o nosso valor de f de 1 vai ser igual a menos 1. Então, a opção correta seria a opção B. Bom, continuando com o exercício 44 do exame, querem saber onde é que a primeira derivada ela é crescente. Bom, é muito simples saber onde a derivada é crescente. Bom, primeiro vamos para o nosso gráfico. Temos esta parte do gráfico, ela é crescente. Então, nós vamos achar a reta tangente a esta curva. Bom, vou tentar desenhar aqui a reta tangente, mais ou menos aqui. Conseguimos perceber que esta reta, ela é crescente. Bom, podemos achar uma outra aqui. Então, quanto mais traçamos as retas, vamos ver, aqui tinha uma inclinação e esta inclinação é menor que esta. De certeza que esta também será a maior de todas, ou seja, esta é a menor de todas. Depois esta vai crescendo. Então podemos concluir aqui que a nossa derivada cresce nesse intervalo de menos infinito até menos 2 aberto. É uma das partes onde a nossa derivada é crescente. Mas não só. Vejamos agora neste ponto aqui. Podemos traçar uma reta tangente aqui. Vamos traçar a outra. Então, é fácil perceber que estas retas que nós estamos a traçar aqui, elas têm tendência de crescer. Então, de menos 2 até 0, a nossa derivada ela é decrescente. Mas não é isso que nos interessa. Nos interessa a parte onde a nossa derivada é crescente. Então, traçando outra reta aqui, vamos ter uma reta tangente aqui. E aqui também podemos ter mais uma. Então, aqui as nossas retas já crescem, não é? Daí podemos concluir que a nossa derivada ela é crescente no intervalo de menos infinito até menos 2 e no intervalo de 0 a 2. É onde a nossa derivada é crescente. Então, a alternativa correta para este exercício seria a alternativa C. Bom, continuando com o exercício número 45. No número 45, nós queremos saber onde a segunda derivada é nula. Em que ponto a nossa segunda derivada é nula. Bom, para nós sabermos onde é que a nossa segunda derivada é nula, associamos isso ao ponto de inflexão. Como é que achamos o ponto de inflexão? Achamos o ponto de inflexão exatamente onde a nossa segunda derivada é nula. Então, olhando para o nosso gráfico, onde é que podemos achar o nosso ponto de inflexão? Bom, é onde o nosso gráfico muda de concavidade. Se ela vinha com uma concavidade virada para baixo, então há um ponto no gráfico onde logo que ela muda de concavidade, pode ir para cima assim como para baixo, há um ponto onde o gráfico inflexiona. Então é exatamente nesse ponto onde nós vamos encontrar onde a nossa segunda derivada é nula. Então, olhando para o nosso gráfico, conseguimos perceber que o único ponto onde o gráfico muda de concavidade seria exatamente neste ponto aqui, porque o gráfico tem uma concavidade virada para baixo, mas logo ela muda de concavidade, passa a ter uma concavidade voltada para cima. Então, neste ponto, ao descer, a partir deste ponto, ao descer, o único ponto que nós podemos achar aqui é o ponto 0. Logo, isso para dizer que a nossa segunda derivada, ela é nula no ponto x igual a 0. Então, para o exercício número 45, a alternativa correta seria a alternativa E. Bom, continuando com a nossa resolução, vamos agora para o exercício 46.
No exercício 46, dá-nos um polinômio x ao cubo mais x ao quadrado menos 3x menos 3. Dizem que ele é divisível por x mais 1. Então, queremos saber qual é o valor dessa divisão para valor de x igual a 1. Bom, conseguimos perceber que dividimos esse polinômio por um binômio. Então, isso remete-nos à regra de Ruffin, na qual dividimos um polinômio por um binômio. Então, vamos aqui criar uma tabela básica, onde vamos ter x ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a 0. Então, o coeficiente de x ao cubo é 1, o coeficiente de x ao quadrado é 1, o coeficiente de x é o menos 3 e o coeficiente de x elevado a 0 é o menos 3. Então, este polinômio ele é nulo quando o x é igual a menos 1. Então, significa que aqui vamos ter o nosso x igual a menos 1, ou seja, vamos colocar o menos 1 aqui. Baixamos este 1 e multiplicamos 1 vezes menos 1, dá-nos menos 1. 1 menos 1 dá-nos 0. 0 vezes menos 1 dá 0. Menos 3 mais 0 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. Menos 3 mais 3 dá 0. O que significa que o resto da nossa divisão é 0. Então, qual é o polinômio que a gente obtém dessa divisão? O polinômio que temos, ou que vamos ter nesta divisão, será x ao quadrado menos 3. Este é o polinômio que nós temos como resultado da divisão de x ao cubo mais x ao quadrado menos 3x menos 3 por x mais 1. Então, eu posso atribuir q de x, porque é um quociente resultado, não é? Então, esse q de x. Mas dizem que o x é igual a 1. Então, nós vamos calcular qual será o valor desse polinômio para x igual a 1. Então, substituindo aqui, vamos ter 1 ao quadrado menos 3. 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 3 dá menos 2. O que significa que o resultado da divisão desse polinômio por x mais 1, quando x é igual a 1, é menos 2, que é a alternativa C para este exercício. Ótimo. Continuando, agora vamos para o exercício 47. No exercício 47 temos ali x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a 34. E temos o produto xy igual a 15. Então, o que se pretende? Pretende saber esta adição aqui, quanto é que dá. Bom, aqui não temos nenhuma restrição, se x é positivo, y é positivo, ou se ambos são negativos. Porém, quando é que um produto é positivo? O produto é positivo quando os dois números são positivos ou se os dois números são negativos. Então, para resolver este exercício, partimos de um caso notável que possa nos dar esta soma de quadrados entre x e y. Então, primeiro, temos x mais y ao quadrado. Sabemos que o desenvolvimento desse caso notável dá-nos x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, o que nós queremos? Nós queremos esta soma aqui. Mas o nosso exercício já nos dá a soma de x ao quadrado mais y ao quadrado, assim como o produto de x e y. Então, substituindo na nossa expressão, vamos ter esta soma, já temos, que é 34. Então, vamos ter aqui 34, mais 2 vezes este produto já nos é dado, que é 15. Então, vamos ter aqui 34 mais 2 vezes 15 dá 30. Então, significa que esta soma vai nos dar 64. Bom, temos um quadrado ali. Então, como temos um quadrado, para isolar o quadrado, vamos ter aqui x mais y igual a mais ou menos raiz de 64. Então, continuando, x mais y será igual a mais ou menos 8. Daí para dizer o quê? Que a nossa soma tem dois resultados.
mais ou menos 8. Isso dependendo, infelizmente, como havia dito no início, não temos uma condição. Não nos dizem se x é positivo, se y também é positivo. Então, para este exercício, a nossa solução seria mais ou menos 8. Mas, infelizmente, para o nosso exercício, colocaram duas soluções separadas, mas as duas pertencem ao mesmo exercício. Daí que a solução correta deveria ser mais ou menos 8, numa única alternativa. Ou caso não, deveríamos dar uma sugestão, ou seja, esta restrição ou uma outra. Mas para este caso, nós não temos uma única alternativa que nos dá este resultado. Daí que sugiro que, para questões de segurança, sugiro que passem o exercício, deixem em branco, para não ter que preencher e a máquina não fazer a leitura do exercício ou da linha colocada. Bom, continuando, vamos agora para o exercício número... onde é que paramos? Paramos no 47. Então, continuamos com o exercício 48. No exercício 48, temos o seguinte sistema de equações. Temos x mais y, que é igual a menos 7, e temos o produto entre x e y, que é igual a 6. O que se pretende? Pretende-se saber qual é o módulo da diferença das soluções desta equação. Primeiro, devemos achar as soluções da nossa equação. Segundo, achar o módulo da diferença dessas soluções. Então, aqui nós temos a soma x mais y igual a menos 7, x vezes y igual a 6. Então, para este exercício é mais fácil usar o método de substituição. Então, vou isolar aqui o x. Bom, há quem pode isolar o y. O importante é chegarmos ao mesmo resultado, não é? Pode-se isolar o y, assim como o x. Isso já é aleatório, ou seja, é facultativo. Então, temos aqui, eu vou isolar o x, passo o y para outro membro, passa negativo, pois neste membro é positivo. Então, logo vou fazer a substituição do x por esta expressão. Menos 7 menos y vezes y igual a 6. Continuando com a minha resolução, vou manter a primeira expressão, porque não me interessa agora. Vou distribuir o y. Então, vou ter menos 7y menos y ao quadrado igual a 6. Bom, passando o 6 para outro membro, passo a ter uma equação quadrática. Então, vou passar o 6 para outro membro, então vou ter menos 7y menos y ao quadrado menos 6 igual a 0. Vou mantendo a primeira expressão, a expressão de cima. Então, organizando a minha equação, vou ter menos y ao quadrado menos 7y menos 6 igual a 0. Então, continuando, vou multiplicar toda a equação por menos 1, que é para ter o coeficiente de y ao quadrado positivo. Então, fico aqui com y ao quadrado, pois negativo com negativo dá positivo, negativo com negativo dá positivo também. Então, passo a ter, menos mais 7y, menos fica positivo, igual a 0. Então, aqui tenho uma equação quadrática mais bem organizado. Então, vou procurar dois números cuja soma dá-me 7 e o seu produto dá 6. Quais seriam esses números? Seria y mais 1 e y mais 6, igual a 0. Bom, tenho o produto de dois fatores, cujo resultado é 0. Então, quando é que este produto dá 0? Este produto vai me dar 0 se o primeiro fator for nulo, ou se o segundo fator for nulo. Bom, então tenho isto. Então, vou isolar o y aqui. Vou ter y igual a menos 1 ou y igual a menos 6. Ótimo, já tenho os valores de y. Então, agora, volto para a minha expressão, que é para achar os valores de x. Nesta expressão, menos 7 menos y, vou substituir por cada valor de y, que é para achar o valor de x. Bom, para y igual a menos 1, o meu x será menos 7 menos menos 1. Ou, para x igual a menos 6, terei x igual a menos 7 menos menos 6. Então, continuando com a minha resolução,
tenho aqui y igual a menos 1, y igual a menos 6. Então, x menos menos dá mais. Então, passo a ter mais 1, menos 7 mais 1 dá-me menos 6. Ou, então, x igual menos mais dá, menos menos dá mais, perdão. Menos 7 mais 6 dá menos 1. Bom, então já tenho as soluções da minha equação. Mas ainda não terminei, pois o exercício que o exercício pretende é a diferença, é o modo da diferença dessas soluções. Bom, tenho x, isto corresponde a um ponto. Vou chamar esse ponto de P, onde tenho o valor de x menos 6 e o valor de y menos 1. Então, tenho outro ponto cujo valor de x é menos 1 e menos 6. Então, para achar o modo da diferença das soluções, então vou proceder para esta forma da geometria analítica. A distância entre dois pontos, pois tenho aqui os dois pontos P e Q. Então, como é que calculamos? Sabemos que é x menos x0 a forma ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Onde x, para mim, o x é o valor de menos 1, menos, tenho o valor de x0, vai ser o menos 6, tudo isto ao quadrado, mais y, para mim, o y é menos 6, menos y0 passa a ser o menos 1. Isto também é ao quadrado. Então, raiz de tudo isto. Então, a minha distância, pois é o modo da distância, da diferença. Então, menos dá mais, menos 1 mais 6 dá. Então, temos 5 ao quadrado, que é o resultado da primeira parcela, mais, então, menos dá mais, menos 6 mais 1 dá menos 5, menos 5 ao quadrado, ficamos aqui com menos 5 ao quadrado. Raiz disto, então, isto mesmo que ter, raiz, 5 ao quadrado dá 25, mais menos 5 ao quadrado dá 25, e isto aqui dá raiz de 25 vezes 2. Então, raiz de 25 dá 5, raiz de 2. Então, raiz de 2 dá-me 1,4 aproximadamente, não é? Então, 5 vezes 1,4, isso aqui dá 4 vezes 2, 20 vão 2, 5 vezes 1, 5 mais 2, 7, então isso vai dar-me 70, mas como tenho uma casa, isto dá 7, então isso dá-me 7. Então a minha alternativa correta para este exercício será a alternativa C. Bom, continuando com o exercício 50, a função f de x satisfazendo a condição f de x igual a f segunda derivada de x para qualquer número real x então pretende saber qual dessas funções a segunda derivada é igual à função f de x. Bom, isso aí só acontece na função f de x, igual a e elevado a x. É a função cuja derivada é igual a ela mesma. Então, mas para as funções que nós temos, a única função que nos permite ter este caso em que a função é igual à segunda derivada é a função f de x igual a 3e de x. Pois a primeira derivada, podemos ver que a primeira derivada desta função vai dar exatamente 3e de x. Assim como a segunda derivada vai ser igual a 3e de x. Daí que f de x é igual à segunda derivada de x. Então, a opção correta para este exercício é a opção D. Bom, continuando com a resolução, vamos agora para o exercício número 51. Diz que no triângulo ABC, não temos o triângulo, mas podemos esboçar o triângulo ABC, temos aqui o triângulo ABC, dizem que o lado A
é igual a 5 raiz de 2 centímetros. Então, o lado A é o oposto, é sempre oposto ao vértice A. Então, nesse caso, o lado A é este, que corresponde a 5 raiz de 2 centímetros. E temos que o ângulo A, este ângulo, mede 30 graus. Depois temos que o ângulo B, este ângulo, mede 45 graus. Então, o que se pretende aqui é a medida do lado B. O lado B é oposto ao vértice B. Então, nesse caso, o lado B será este lado aqui. Então, queremos saber qual é a medida do ângulo do lado B. Para acharmos a medida do lado B, recorremos ao teorema dos sinos, isto é, o lado A sobre o seno do seu lado do ângulo oposto. Nesse caso seria A seno de 30 graus. Deve ser igual a B sobre seno de 45 graus. Então, eu pretendo calcular o valor do lado B, perdão. Então, é simples. Produtos médios igual a produtos extremos. Então, já me dão o valor do lado A, que corresponde a 5 raiz de 2 sobre seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Isso será igual a B, seno de 45 graus da raiz de 2 sobre 2. Então, produtos médios igual a produtos extremos. Posso passar este para cá. Vou ter 5 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Será igual a B sobre 2. Então, tenho aqui o fator que se repete, que é raiz de 2 ao quadrado. Então, aqui 2 sobre 2 igual a B sobre 2. Então, tenho esses dois expoentes, tenho 2 de índice, posso simplificar. E posso simplificar este 2 com este. Então, isso é mesmo que ter 5 vezes 2 igual a P. Isso significa que 5 vezes 2 dá 10 centímetros, o que significa que o lado B mede 10 centímetros. E aí a opção correta seria a opção A. Ótimo. Então, agora vamos para o exercício 52. Para o exercício 52, pretende saber a derivada desta função f de x igual a módulo de 1 menos x, no ponto x igual a 1. Bom, a forma mais rápida de analisar a derivada desta função, podemos primeiro construir o gráfico desta função f de x igual a 1 menos a módulo de x, a módulo de 1 menos x, perdão. Então, para construir este gráfico, o gráfico desta função, primeiro podemos construir, para quem não sabe, né, construir o gráfico de uma função modular. Primeiro, vamos construir o gráfico desta função, vou chamar de y igual a 1 menos x. Então, quando x é 0, qual deve ser o valor de y? O valor de y, quando x é 0, o valor de y será 1. E qual deve ser o valor de x quando o y é igual a 0? Igualando y a 0, posso passar o menos x para outro membro. Então, passo a ter x igual a 1. Então, vou criar aqui os eixos coordenados x e y. Então, para este gráfico, quando x é igual a 0, o meu y é igual a 1. Tenho a minha ordenada na origem. E quando y é igual a 0, o meu valor de x é igual a 1. Significa que uma parte do gráfico passa de 1 no eixo das ordenadas e de 1 no eixo das abscissas. Agora, segundo ponto, vou construir o gráfico da função y igual a menos 1 menos x, que é outra parte, segundo a definição do módulo. Pois, ao definir, teremos sempre duas partes, uma parte positiva e outra negativa. Então, posso distribuir o sinal, passo a ter menos 1 e aqui mais x. Organizando, posso ter x menos
1. Então, agora, quando y é 0, qual é o meu valor x? O meu valor x também é 1. E agora, quando o x é 0, o valor de y é menos 1. Então, vou construir o gráfico desta função. Tenho aqui o menos 1, tenho aqui 1. Vou colocar a tracejado, porque ainda não é o meu gráfico desejado. Então, o módulo me diz que todos os valores de f de x, ou seja, todos os valores de y, serão todos positivos. Então, significa que o meu gráfico vai sair exatamente aqui. Então, é simples perceber que no ponto 1 é exatamente aqui, no verso. E nos picos sabemos que não existe a derivada. Logo, a derivada desse ponto aqui não existe. A derivada desta função, módulo x, neste ponto não existe. Então, a opção correta é a opção E. Ótimo. Agora vamos para o último exercício deste exame. Temos a função f de x igual a cosseno de x, sendo uma constante arbitrária. Então, pretende saber qual é a primitiva desta função, ou seja, qual é a função que ao derivar iremos encontrar, vai nos dar como resultado cosseno de x. E sabemos, segundo a tabela de derivação, que derivada de seno de x dá-nos cosseno de x. Daí que, como é a função primitiva, a função que dá origem a esta função f cosseno de x, diremos que f de x, pois é a função maior, diremos que é a função cuja derivada dá-nos cosseno é a função seno de x. Então, seno de x mais c, que é a constante arbitrária. Então, a opção correta para este exercício seria a opção B. E obrigado pela atenção, é tudo.